bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Lição da Escola Sabatina Online. Eu peço a você que deixe um like, se inscreva, compartilhe na sua classe Escola Sabatina. Nós estamos estudando diariamente a respeito da lição da Escola Sabatina, se alimentando do maná espiritual. Estamos no terceiro trimestre do Evangelho de Marcos. Estamos numa lição fantástica a respeito do discipulado, onde Jesus, na parte um, ensinando os discípulos. Porque tem uma parte 2 que vai ser semana que vem. É uma lição bem extensa que vai envolver 2 semanas, mas o conhecimento, a didática e os ensinos que o Evangelho de Marcos tem nos trazido, garanto que tem mudado a sua vida espiritual. Hoje a gente quer conversar com um pouquinho a respeito de quinta-feira. Um tema fantástico, vamos resumir rapidamente, porque tem muito conteúdo. O homem saudável no inferno. Até um título um pouco que choca, né? Esse sentido de inferno, de purgatório, de arder e queimar eternamente. Será que é bíblico? Muitas pessoas têm usado isso como uma forma de amedrontar e de até mesmo de justificar algumas crenças, às vezes até comportamentos de grupos religiosos, até mesmo de práticas religiosas. Mas o sentido que a Bíblia nos dá é que aqui a ênfase da lição e as expressões que Jesus usa, tropeçar, fogo e sal, eles têm um link, no caso ele tenta linkar com os discípulos e com a multidão e as pessoas à volta a respeito das responsabilidades que o cristão tem que ter e tem que entender em seu papel. Por exemplo, aqui numa parte da lição é falado sobre os pequeninos, falado sobre os ensinos a respeito dos pequeninos, ali mostrando a importância que tem os mestres e os líderes espirituais na formação espiritual, por exemplo, de pastores, líderes, anciãos ou alguém que tenha mais luz em relação a quem tem menos luz. Você percebeu um alerta que Jesus está fazendo para aquele povo daquele tempo, principalmente da liderança religiosa, que ao invés de abraçar o evangelho, ao invés de entender o plano de Deus, ao invés de interpretar corretamente as profecias, os ensinos, por exemplo, a respeito do Messias que viria do livro de Isaías, eles estavam tão focados em ser autoridade, em parecer autoridade, em buscar o respeito, mas não propagar o reino de Deus. Ou quando falavam de Deus, falavam de uma forma em que afastava a ovelha, o pequenino, o frágil, cansado. A respeito é usado, por exemplo, das viúvas, dos órfãos e das pessoas em desigualdade ou um abandono, dizendo que é uma preocupação do coletivo. E não é essa questão, por exemplo, que a gente vive hoje em dia, no século XXI, na nossa era moderna, do cristianismo próspero, riqueza, ostentação, de bênçãos no sentido material, de crescimento, de ser um indivíduo reconhecido, de ser ídolo, de ser reverenciado, mas é um sentido de humildade, é no sentido literalmente de viver a palavra e conduzir pessoas a ter experiências reais com Deus. Não aquela experiência fantasiosa onde o líder se dá bem, o líder cresce, o líder é famoso, o líder é poderoso e influente e a ovelha continua desassistida e abandonada. E nesse contexto a gente entra agora quando é falado sobre a respeito de ser pedra de tropeço. Ai de vós que não sejam pedra de tropeço. Cuide para que seus comportamentos, mais precisamente, talvez estava dizendo a respeito do exemplo da vida cristã, sabe aquele negócio? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Quantas vezes eu e você não temos nos deparado numa sociedade em que todo mundo fala que segue a Jesus, que lê a Bíblia, que é cristão, mas o comportamento está muito distante, a influência é muito distante e muitas vezes a gente não vê naquela experiência. Jesus estava falando para eles entenderem que o conceito de cristão e de vida espiritual e de buscar o reino de Deus devia ser uma coisa na prática, diária e tinha que mostrar, tinha que ser além das palavras, precisava haver uma ação concreta para ter um resultado, para ter uma experiência e levar aquela pessoa a ter a mesmo contato, mudança e gerar nela um interesse, porque se esse Deus que ele fala é na vida dele assim, eu também quero na minha. Uma experiência, uma atitude fala muito mais alto que uma palavra. E aí já entramos no contexto onde Jesus fala: cuidado, porque se um pé, uma mão, um olho te faz tropeçar, o arranca. Jesus não estava falando sobre mutilação, a lição até dá uma ênfase que parece engraçado, uma coisa no sentido de a lição enfatiza a palavra hiperbólica, tipo, que é uma reação exagerada a algo que está acontecendo. Mas Jesus estava dizendo que o risco de perder o céu é tão grande que a gente precisa tomar medidas extremas. A gente tem que pensar, se é ruim perder uma mão, um pé, um braço,
quanto mais perder a eternidade, perder a salvação, por coisas que nós abraçamos, por pecados acariciados, por comportamentos que não agradam a Deus, por uma vida espiritual fraca, por não leitura da Bíblia, por não envolvimento, por um cristianismo morno, frio, sem sentimentos, para aquele negócio que eu vou na igreja quando dá na telha, que eu não leio a Bíblia, que Deus está no céu, eu estou aqui, cada um com seus problemas, não. Tá falando do envolvimento real, ações reais. Nós precisamos ser rígidos com a nossa vida espiritual. Tem uma geração que vai se perder porque literalmente foi ensinada e caiu nas armadilhas do inimigo, que Deus está em todo lugar, então eu posso ficar no conforto do meu lar. Mas o cristianismo, ele sempre nos vai exigir uma ação, e essa ação está envolvida com não ficarmos parados, não podemos ficar dispersos em cima do muro. Nós precisamos entender que vai haver momentos que a gente vai precisar arrancar certas coisas na nossa vida, que mesmo que doa, precisa ser arrancado. Melhor isso que perder a eternidade. E a outra coisa importante que é falado aqui é a respeito do inferno. Não um inferno que você vai queimar o contexto inteiro para sempre, como muitos dizem, que a Bíblia não diz. Aqui está falando sobre Jesus, sobre um inferno de consequências eternas, no sentido da perdição, no sentido de arder para sempre, no sentido de ter o fim eterno, ser consumido por todas as coisas, que é o resultado e a consequência final. Se nos alertas que Cristo nos dá, nos alertas que a palavra de Deus nos dá, se nos sinais que a gente tem visto, a gente tem negligenciado. E hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Meu amigo, minha amiga, ainda é tempo. Essa lição fantástica aqui, Deus está falando a respeito de sinais e cuidados que a gente precisa estar atento. Não basta se dizer cristão, a gente precisa entender que tem muitas coisas envolvidas com escolher a Deus e viver o reino. A gente não precisa esperar Jesus voltar para querer estar com Jesus. Quando Jesus voltar, vai ser um reflexo ou vai ser um resultado do que nós fizemos antes. Então, hoje, escolha. Busque esse Deus, preste atenção. Os alertas que Jesus deu nessa parte de quinta-feira foram muito duros a um público que precisava ouvir, mas era uma mensagem que precisava ser dita. Então a gente tem que entender que vai haver momentos que Deus vai nos dar uma chacoalhada espiritual, para que eu e você cresçamos. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima lição.